Quando você era criança, como você achou que seria a sua vida depois que você se tornasse adulto? Eu arrisco dizer que ela não tá tão boa quanto você imaginou que seria. Dito isso, você venderia seu tempo de vida? Imagina só receber dinheiro em troca de parte da sua expectativa de vida, especialmente se a sua vida não tá lá essas coisas. Hoje eu vou falar de I Sold My Life for 10,000 yen per year, ou apenas I Sold My Life. É um daqueles mangás que tem um título desnecessariamente grande, eu não sei pra quê. E vou falar de como o nosso modo de vida atual no capitalismo tardio provavelmente está matando você por dentro e de como isso provavelmente é inevitável. Mas antes, se inscreva aqui nas páginas do Subsolo se você ainda não é inscrito, ative as notificações para você ficar sabendo quando sair vídeo novo, deixe o joinha, se você mudar de ideia, depois você põe o joinha para baixo que não tem problema. E se você estiver se sentindo especialmente generoso, considere usar o nosso link de associado da Amazon aqui embaixo, porque dessa forma você ajuda bastante o nosso canal e não vai gastar nada mais por isso. Dois avisos antes de a gente prosseguir. Primeiro, eu vou evitar spoilers desnecessários, mas não dá pra fazer uma análise decente sem entrar em alguns detalhes da narrativa, então esteja avisado. E em segundo lugar, esse mangá aborda alguns temas que podem ser considerados sensíveis para algumas pessoas, então se você estiver vivendo um momento delicado na sua vida, talvez não seja a melhor hora para assistir esse vídeo ou para ler I Sold My Life, ou talvez seja um ótimo momento para isso, então prossiga por sua conta e risco. Kusunoki é um rapaz de 20 anos, solitário e sem perspectivas na vida. Bastante melancólico, ele vive de bicos e subempregos, pelas olheiras, pelos acessos de fraqueza, pela geladeira vazia, dá pra ver que ele não é apenas um rapaz pobre. Kusunoki passa fome. Mas a sua pobreza não é decorrente da sua origem ou de exclusão social. Kusunoki parece pertencer à classe média. O problema dele é a incapacidade de se adaptar ao mundo tal como ele é, em especial ao mundo do trabalho. Quando ele era criança, ele era aquele que tirava as notas mais altas da turma. Por exemplo, ele era muito bom no desenho. Ao longo da sua adolescência, ele desenvolveu o gosto pela literatura, pela música. Então ele tinha, digamos, uma sensibilidade mais aguçada do que a da maioria dos seus colegas, só que a percepção da própria inteligência, do próprio potencial, da própria sensibilidade, fez com que ele se tornasse uma criança e um adolescente excessivamente altivo, arrogante, desagradável até, tratando seus colegas com desdém. E nesse ponto é bastante tentador pensar que a infelicidade do Kusunoki seja uma espécie de punição por ele não ser humilde, por ele ser arrogante. Mas ainda que ser um babaca tenha consequências, porque afinal de contas as pessoas não gostam de ser tratadas com desdém, o mais importante aqui é que os gostos, talentos e afinidades do Kusunoki são coisas em geral consideradas pouco úteis. Coisas como arte e literatura, afinal, não são lá muito valorizadas nesse momento de neoliberalismo agressivo que a gente vive e em que a história transcorre também. É isso que um dia, depois de ter desmaiado trabalhando de garçom embaixo do sol quente, sem comida, sem nenhum dinheiro no bolso, o Kusunoki decide vender os poucos bens que ele tem, que são os livros e os CDs. E aí ele fica sabendo de uma loja misteriosa que supostamente compra o tempo de vida das pessoas. A princípio, é claro que ele não bota fé, mas ele acaba indo para lá de um jeito ou de outro. E, de fato, a tal loja não só existe, como ela realmente compra o tempo de vida das pessoas. E paga um valor em dinheiro por cada ano de vida vendido. Essa loja não compra apenas o tempo de vida, mas também a saúde e o tempo propriamente dito. Ou seja, nesse último caso, em vez de ter os anos vendidos descontados da sua expectativa de vida, você passaria esses anos servindo a essa loja como uma espécie de escravo, de condenado. Nesse caso, aquilo de que você abriria a mão é da sua liberdade, das relações que você teria ao longo da sua vida e de tudo mais que você poderia fazer nesse tempo. Só que nem todas as vidas valem a mesma coisa. O valor que é dado para cada ano vendido depende do quão feliz, bem-sucedida, realizada
e de quanto que a pessoa teria contribuído para a sociedade no tempo de vida dela. E aí vem a primeira grande pancada desse mangá entre tantas outras. O Kusunoki descobre que ele teria uma vida horrível, que a vida dele ia ser uma desgraceira medonha, que ele não ia conquistar nada, ia terminar sozinho sem ter feito nada de bom nem pra si nem pros outros. E isso aqui não é um spoiler, isso a gente fica sabendo logo nas primeiras páginas do mangá. Por conta disso, acaba sendo oferecido o valor mínimo que a loja paga por cada ano de vida, que são os 10.000 ienes do título do mangá. O Kusunoki tinha uma expectativa de vida de mais 30 anos, ou seja, ele ia morrer com 50, e ele resolve vender os 30 anos que lhe restam, ficando apenas com 3 meses de vida. E a história do mangá consiste em como ele vai viver esses 3 meses que lhe restam. E ele vende esses 30 anos de vida por uma quantia de aproximadamente 11 mil reais convertendo. Eu não sou muito bom para fazer conta, então pode não ser bem esse o valor, mas é mais ou menos isso. Então aí a gente vê que está em jogo, primeiro, um aspecto muito importante, muito caro para a cultura japonesa, que é o quanto que o indivíduo é útil para a sociedade. Ou seja, a ideia de que o todo sempre vai ser mais importante do que as partes ou o interesse das partes. Mas ao mesmo tempo entra um elemento muito característico do capitalismo tardio, neoliberal, do momento em que a gente vive, que é a monetização da vida. Isso porque tudo é convertido, traduzido em dinheiro, inclusive a vida humana. E naturalmente algumas vidas valem mais do que outras. O mangá também desmonta uma série de clichês dessa coisa de carpe diem, de positividade, dessa ideia às vezes um tanto neurótica de querer organizar tudo em listas. Isso porque o personagem, logo depois de vender o seu tempo de vida, ele faz uma lista do que fazer nesses 3 meses que lhe restam, e é engraçado que os primeiros itens dessa lista sejam justamente não ir para a faculdade, não trabalhar e comer coisas gostosas. Ou seja, 2 desses itens são na verdade um não fazer e o outro é comer, mas não comer da nutrição ou comer do culto à saúde, do culto ao corpo. Afinal de contas, como o Byung-Chul Han escreve, em um mundo sem Deus, sem transcendência, a saúde acaba se convertendo em uma espécie de novo ídolo a ser cultuado. Se trata aqui de um comer livre, um comer por prazer, sem a neurose de ficar contando calorias e macronutrientes e coisas assim. Mas o mangá não é apenas sobre o Kusunoki, tão importante quanto ele é a Miyagi, que é essa personagem que aparece nas 3 capas, por sinal. Uma das regras dessa loja é que todos os clientes que vendem seu tempo de vida, quando eles entram no último ano, eles têm de ser acompanhados, vigiados mais especificamente, pelos chamados monitores. E a Miyagi é justamente a monitora do Kusunoki. A função dela e dos outros monitores é se certificar de que, se a pessoa entrar em desespero, começar a tumultuar demais, se tornar um risco para outras pessoas, o monitor vai lá, denuncia para a loja e aí a vida da pessoa é encerrada imediatamente. Isso porque é natural que essas pessoas, ao se aproximarem da morte, entrem em desespero, fiquem violentas e acabem se tornando um risco para outras pessoas. Tem uma evidente tensão erótica entre a Miyagi e o Kusunoki, afinal de contas é uma jovem bonita, eles ficam juntos 24 horas por dia, tem mais ou menos a mesma idade, mas não tem nenhum ecchi nesse mangá. Não tem nenhuma forçação de barra, então você não vai ver nenhuma página em que ela se insinua pra ele, em que aparece algum decote ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, a Miyagi é uma personagem ainda mais melancólica do que o Kusunoki, tem uma história de vida mais miserável que a dele e, como o próprio Kusunoki diz em certa passagem, ela quase não tem brilho nos olhos. Se o Kusunoki representa um sujeito em crise por conta da sua autoimagem um tanto quanto inflada, por conta de as suas expectativas terem sido frustradas pela realidade, sendo por conta disso um sujeito trágico bastante contemporâneo, a Miyagi já é uma personagem trágica clássica.
Na linha de Édipo, Antígona, Orestes. Isso porque ela é vítima de um destino que foi traçado muito mais pelos que vieram antes do que pelas escolhas dela própria. A tragédia da Miyagi é uma tragédia herdada. Já ouviu falar que os pecados dos pais acompanham os filhos? Então, é mais ou menos por aí. E assim como Antígona, a Miyagi assume e suporta esse destino com uma dignidade que não se vê todo dia. Eu não vou entrar em detalhes sobre a história dela aqui porque não é relevante para nossa reflexão, mas acho que já dá para ter uma vaga ideia do que pode ser. Tem uma carga muito pesada, muito amarga na ideia de você ter uma vida tão ruim a ponto de você optar por dispor dela, do tempo que te resta, em troca de dinheiro. Dispor do seu tempo, ou da sua saúde, ou da sua liberdade, que seja. Mas a ironia de I Sold My Life é tão contundente porque, no fim das contas, é isso que acontece com a maioria das pessoas ao longo da sua vida profissional. Vender o tempo e a saúde e a liberdade, muitas vezes apenas para sobreviver e, com alguma sorte, ter alguns poucos momentos de prazer nos intervalos. Às vezes a gente passa esse fardo adiante sem nem perceber, mas fica a questão. É possível pensar uma vida para além disso? I Sold My Life é um mangá melancólico, às vezes até deprimente, mas que não é tão pessimista quanto possa parecer. Ainda que não seja possível desfazer o que está feito, que não haja soluções mágicas, que não exista misericórdia nesse mangá, ele ainda mostra como é possível encontrar significado na vida, mesmo quando ela se revela bastante cruel, breve, e isso passa necessariamente pelas relações que a gente estabelece com outras pessoas, pela qualidade dessas relações, em especial com as pessoas que nos são mais caras. Assim como a arte e a literatura, o amor, em especial no fim da linha, quando os dias já estão contados, é algo que não tem uma utilidade evidente, que não tem um valor de troca. Mas é justamente por isso que essas coisas são tão especiais. Amor, arte são coisas cujo valor está nelas mesmas. São possíveis alentos em um mundo de sentimentos tão áridos. Mas e você, o que você acha de tudo isso? Você já leu I Sold My Life? Já conhecia? Pretende ler? Conhece alguma obra que tenha uma vibe parecida? Escreve aí nos comentários, quero saber sua opinião. I Sold My Life saiu já faz alguns anos pela editora JBC e já faz alguns anos também que está esgotado. Mas se você gosta do canal e quer dar uma força, considere usar o nosso link de associado da Amazon, lembrando que você não vai pagar nada a mais por isso e vai ser uma grande ajuda aqui pro canal. E se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, escrever aí nos comentários o que você achou, sua opinião, vamos conversar. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.